paz do Senhor. Sou Débora, para quem não me conhece. Eu vim aqui tratar um pouquinho sobre o tema rotina da mulher. Se você não é mulher, seja muito bem-vinda. Espero que eu sonhe um pouquinho na sua vida e que colabore um pouquinho, seja para você individualmente ou para você pensar ou tratar com a sua mãe, com a sua mulher, com a sua filha. Eu separei alguns tópicos aqui para nós tratarmos hoje, tá? O primeiro dele é se conheça, tá? Então, para a mulher, muitas das vezes a gente se perde um pouquinho dentre tantas tarefas, né? Sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, sendo uma mulher que trabalha e estuda fora. E muitas das vezes a gente pensa em toda a família e esquecemos de pensar um pouquinho em nós mesmos, tá? Isso não é egoísmo, isso é normal, a gente precisa se cuidar e se conhecer individualmente. Nós somos seres individuais, tá? Então não é errado você pensar um pouquinho em você, refletir um pouquinho sobre você e entender quem é você, tá bom? Dentro desse tópico, verificar onde você precisa melhorar. Dentre as suas qualidades, as suas características, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, como é você no seu meio, onde você convive, sendo mãe, sendo esposa, sendo filha, sendo uma funcionária de alguma empresa, sendo uma aluna de alguma escola, universidade, dependendo de onde você estuda, quem é você e onde você precisa melhorar nesse meio. Então, assim, é bom você refletir um pouquinho sobre você, quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos, tá? Na Bíblia, ela deixa muitas instruções de como nós mulheres devemos ser, tá? Eu vou ler alguns versículos que eu separei para vocês e espero que some um pouquinho. Tem muitos, mas eu separei alguns, tá? O primeiro, ele tá lá em Tito, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, as mulheres aí que estão já vividas, já experientes, elas têm uma missão aqui na Terra ainda, né? Mesmo que tenham seus filhos já crescidos, já casados, já com suas famílias, né? Elas são verdadeiros exemplos para nós que estamos entrando nessa jornada, nessa tarefa agora, né? Então, assim, que nós venhamos pegar os exemplos dessas mulheres que já passaram por que a gente está passando agora e nos dê bons exemplos, né? Então, assim, que a gente venha pegar exemplos de boas mulheres, não só na Bíblia, mas ao nosso redor, na nossa família. Poxa, o casamento dela deu tão bem, né? Durou tanto tempo. Por que durou? Né? O que ela fazia de bom? O filho dela cresceu tão educado, né? Conseguiu crescer na vida, a filha dela se deu tão bem. Como era a educação desse filho? Como ela criou seu filho? Quais eram os meios que ela utilizava, né? E adaptar um pouquinho para o nosso tempo, que infelizmente muitas das coisas que não existiam naquela época existem agora, e muitas coisas que existiam naquela época não existem agora, né? Então, assim, que a gente venha adaptar, mas sempre buscar referências para tentar melhorar mais e mais na nossa didática com a nossa família. O segundo versículo, ele encontra-se lá em Provérbios 19, 21, 19, que diz assim: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. O próximo versículo, ele diz assim: mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Diz lá em Provérbios capítulo 12, versículo 4. Tem outro lá em Provérbios 14, primeiro, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos, né? Então, assim, quem tá hoje, se você parar e pensar, quem eu estou sendo? Estou sendo a mulher virtuosa
ou a mulher que envergonha o meu marido, né? Eu tô sendo uma mulher que edifica o meu lar ou a que derruba? É melhor uma pessoa viver no deserto do que comigo, né? Então, assim, que nós venhamos pegar esses exemplos e pensar, refletir. A Bíblia ela traz muitos versículos que nos dá muitas reflexões, que fala, epa, tô errando nisso, epa, tô errando naquilo. Então, assim, medite um pouquinho mais, né? Se, sei lá, ela tem vários temas, então, assim, às vezes procura por temas, né? Eu acho muito interessante ler a Bíblia também, procurando temas, né? Temas relacionados a isso, o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia diz sobre aquilo. Então é um jeito interessante de você estudar e de você melhorar. Próximo tema, próximo tópico que eu separei pra gente tratar é quais são os seus sonhos e objetivos. Né? Depois que você se conheceu, depois que você refletiu quem você é, quais são os seus sonhos, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Pense, liste tudo, né? Separe tudo que você quer fazer no momento, separe tudo aquilo que você tem planejado para o agora, com você, tá? Com você, com a sua família, o que você quer melhorar, o que você quer começar, o que você quer continuar, né? É importante você ter tudo isso listado na sua mente ou até num caderninho. É interessante você fazer um caderninho e, sei lá, ir anotando, poxa, conquistei isso, poxa, conquistei aquilo, poxa, isso aqui tá difícil, o que eu preciso melhorar, quais são os planos que eu preciso melhor traçar. Outro tópico que eu separei pra gente é quais são as suas limitações. Nós mulheres, nós queremos abraçar o mundo e muitas das vezes nem sempre a gente consegue, né? Eu acho que nunca a gente consegue, mas a gente acha que consegue. Então, assim, quais são as suas limitações? Poxa, eu consigo dar conta disso, disso e disso, mas eu tô fraca nisso, nisso, nisso. Eu não consigo mais insistir nisso, né? Então, assim, tenha em mente até onde você consegue, até onde você tá disposta a se sacrificar, até onde você tá disposta a ir, né? Então, assim, é interessante você ter em mente isso, para depois não se cansar no meio do caminho e acabar se frustrando, né? Durante a caminhada. Depois que você fez esses 3 tópicos, que é se conhecer, reconhecer as suas limitações e quais são os seus planos e objetivos, tá? Depois que a gente viu esses 3 tópicos, a gente vai organizar os planos. Então, você vai organizar os seus planos. Organiza você. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero começar um novo hobby, seja ele escrever, seja ele costurar, seja ele cozinhar, seja ele fazer um curso, fazer uma faculdade. Quais são os meus planos, né? Depois que você fez seus planos só você vai fazer um plano com a sua família. Quais são as prioridades da família no momento, né? O que a família precisa? A família precisa que eu trabalhe, a família precisa que eu estude, a família precisa que eu fique em casa, né? Então, quais são os seus planos? Eu vejo por mim, teve uma época que eu precisei parar, eu precisei dar um tempo, né? Porque a família precisava de mim, então eu não consegui continuar. Hoje trabalho e estudo, né? Graças ao meu marido, à minha sogra, que me ajuda muito. Então eu tenho essa rede de apoio. E, infelizmente, nem todas as mulheres têm. Eu vejo, eu convivo com muitas que têm muita dificuldade, não conseguem fazer uma ou outra coisa, porque não tem uma rede de apoio, né? Então, assim, você tem uma rede de apoio, você pode contar com essas pessoas sempre, né? Então é importante você se planejar com a sua família. Depois de se planejar com a família, planeje a sua vida na igreja. Eu participo de tal departamento, eu sou responsável por tal departamento, eu faço isso e isso na igreja. Então, assim, planeje. Qual é o tempo que você precisa separar para a igreja, né? Não só os cultos, tá? Os cultos, claro, mas assim, além dos cultos, quais são os meus trabalhos, o que os departamentos exigem de mim, do meu tempo. Depois disso, trabalho. Se você trabalha, o que você precisa, qual é o tempo necessário para o trabalho?
né? Quanto tempo você gasta indo e vindo, quanto tempo você trabalha, né? Se você trabalha em casa, quais são as suas tarefas, né? Separe um tempinho, faça uma rotina, né? Tal dia eu faço isso, tal dia eu faço aquilo. Claro, a gente tá em casa e sempre acontece imprevistos, normal. Mas assim, tenha em mente, tenha uma rotina, não seja aquela que, acordei, vou fazer isso. Não, tenha uma rotina pré-determinada, pré-estabelecida para você se organizar melhor, tá bom? Que é o próximo tópico. Levante-se. Então, mulher, faça uma rotina, organiza essa casa, sabe? A casa precisa disso e disso e disso. A família precisa disso e disso, disso. A minha igreja precisa disso e disso e disso. Então, assim, faça por tópicos, faça toda a sua rotina de todos os dias, de todos os horários. A gente tá na quarentena, então a gente tem tempinho a mais aí. Então, assim, mas faça uma rotina agora pra quarentena, mas também tenha em mente os seus horários, né, que são do seu dia a dia, quando a vida está ativa, quando você está trabalhando, quando você está estudando, porque é importante pra gente não perder. Porque assim, muitas vezes a gente não tem tempo porque a gente não organiza o tempo. Então assim, costuma organizar o seu tempo para que não venha se acumular tudo ou se perder, tá bom? Outra coisa, outro tópico é: deixe de lado o que não conseguir. Não é feio não dar conta de tudo, sabe? Muitas vezes a gente tem modelos de mães, principalmente na internet, a gente vê e a gente acaba acreditando, poxa, a mamãe perfeita, poxa, a mamãe esposa perfeita. Gente, isso não existe, não existe. Pode ser que tenha dias que saia tudo bem, mas tem dias, quem é dona de casa, quem tem filho, principalmente filho pequeno, sabe que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, nem sempre a gente tá disposta, a gente tá com saúde. Então, assim, deixa de lado que não conseguiu, né? Tem um versículo, uma história na Bíblia que me chamou muito a atenção. Eu acho que todas as mulheres conhecem, e eu vou ler um pouquinho com vocês. Ela está lá em Lucas 10, do versículo 38 ao 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixes servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Todo mundo conhece essa passagem da Bíblia, né? É muito conhecida, muito pregada, e me faz pensar muito, principalmente quando eu tô muito atarefada, que é o quê? Eu imagino e eu vejo Jesus querendo falar com a gente, querendo responder uma oração que a gente tem tanto feito, ou muitas das vezes em pensamento pedido, ou muitas das vezes quando a gente chega na igreja, a gente pede: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso dessa resposta, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, mas a gente tem parado para ouvir? Quantas das vezes a gente deveria buscar um pouquinho mais sobre a nossa vida espiritual, com o nosso eu, e muitas vezes a gente deixa de lado por uma tarefa da casa, por algo que é supérfluo, né? Por algo que não havia necessidade de fazer aquele momento. Quantas vezes eu imagino Jesus olhando para nós de lá de cima, querendo falar: poxa, eu queria tanto falar com a minha filha agora, eu queria tanto um momento particular com ela agora, e a gente tá lá lavando louça, a gente tá lá fazendo comida, a gente tá lá esfregando o chão, né? E a gente não tem buscado o principal, que é ouvir a voz de Deus, que é estar perto dele, que é se sentar aos seus pés e ouvi-lo falar, e ouvi-lo ensinar, né? Quantas passagens na Bíblia existe sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre casa, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa liderança, sobre o nosso convívio com o nosso irmão, com a nossa irmã.
Muitas vezes a gente só quer coisas rápidas, a gente não quer ouvir o próprio Deus falando conosco diretamente. Muitas vezes a gente chega na igreja e pede: Senhor, usa o fulano para falar comigo, usa esse fulano para falar comigo, fala comigo, mas a gente não chega em casa e tem um momento de intimidade com Deus. A gente chega em casa e já está preocupado com a bagunça que tá. A gente não tem esse momento individual nosso com Deus. Então, assim, deixe de lado que não conseguir, mas nunca, 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 nunca deixe a sua vida espiritual de lado. Esse é o principal, esse é o que nos sustenta. Deus é o nosso sustento. Independente de quando ou onde vivermos, Ele será o nosso sustento. Último tópico, e eu acho que um dos mais importantes é: se cuide. Cuide de você. Muitas de nós, mulheres, como eu já falei, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo, cuidar de todos. E muitas vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmas. Muitas das vezes a gente esquece de que nós também precisamos de cuidados. Muitas de nós esquecemos que nós precisamos do nosso momento. Então, o principal, cuide do seu espiritual, em primeiro lugar. Segundo lugar, cuide da sua saúde, a sua saúde física, a sua saúde psicológica, tá? Se você não conseguir sozinha, procure ajuda da família, procure ajuda de amigos, procure ajuda dos seus irmãos da sua igreja. Se eles não conseguirem te ajudar, procure ajuda de um profissional, né? Tanto na sua saúde como na sua saúde psicológica. Tantas mulheres, tantas pessoas têm entrado em depressão porque não têm se cuidado, têm se esgotado emocionalmente, psicologicamente. Então não deixe que isso aconteça com você. Procure uma ajuda, pare e pense antes disso acontecer, tá? É muito difícil você sair do fundo do poço, né? É lindo histórias de que saíram, se curaram de depressão, se salvaram, se conseguiram se curar, foram curados. Mas eu acho que melhor ainda é não entrar em uma depressão, é não entrar no fundo do poço. Então não permita que isso aconteça com você. Então assim, se cuide psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Separe um tempinho para você, sabe, de você se cuidar, de você tomar aquele banho mais demorado, de você cuidar do seu cabelo, da sua pele, do seu corpo. É vaidade, mas é bom para nós, né? Para nós nos sentirmos melhores, para nós nos sentirmos mais animadas. Não que seja muito tempo, não tire esse tempo no tempo que você estaria buscando a Deus, não. De uma luzinha, deixa uma luzinha acumular um pouquinho mais, vai cuidar de você uma meia horinha, né, por semana, uma horinha por semana, vai ler um livro, vai fazer uma caminhada, sabe, se cuide. Não sei do que você gosta, procure coisas que você goste, sabe, então se organize para que isso aconteça. Espero que todas tenham gostado, espero que tenha somado um pouquinho na vida de vocês. Se cuidem, fiquem todas bem. Espero que vocês fiquem bem, fiquem firmes, sejam mulheres sábias, mulheres que edificam os lares, mulheres colunas da igreja, mulheres que ensinam os seus filhos no caminho correto, mulheres que honram seus maridos, mulheres que não sejam como uma tola que destrói, mas sim como uma sábia. Amém? Se você gostou e tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição, me coloco à disposição para ajudar. Se você precisa de alguém para conversar, me coloco também à disposição, estou aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todas com Deus e a paz do Senhor.